Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Edge for Future. Meu nome é Denise e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula que eu preparei para a educação infantil. É uma aula online sobre pets. Eu espero que vocês gostem. Essa aula ela foi feita no PowerPoint e o objetivo dela é apresentar e revisar e praticar o vocabulário relacionado a pets, né? E também apresentar uma estrutura simples através de uma música. Então, qual é o vocabulário-chave? Então, seriam os pets mouse, cat, dog, fish and bird. E as estruturas what's this, it's a cat or I have a cat. Additional language, lion, aí nós temos as onomatopeias, meow, woof, tweet, squeak, glub and roar. Do you have a cat or a dog? Yes, I do. No, I don't. O tempo estimado da aula é de 30 a 45 minutos, mas eu acho que dá até para estender para 1 hora. E a idade é de 3 a 4, 5 anos. Eu sempre gosto de começar a aula perguntando para as crianças: What are we learning today? E aí, para dar uma pista para elas, eu sempre, procuro usar algum prompt. Então, para crianças pequenas, eu acho que o melhor que você pode fazer é usar realmente figuras, ou de repente, se você tem bichinhos de estimação, né, como a gente vai falar sobre pets em casa, acho que melhor ainda. Mas nesse caso, eu usei aqui a figura do aquário, né? Já que nós vamos falar sobre pets. Então, para dar uma pequena pista sobre o assunto. Nesse slide, nós temos a data. E aí, mesmo que a criança ainda não saiba responder a pergunta What's the date today? Eu sempre gosto de falar a data e peço para que eles repitam também para praticar, né? Então, no caso, Today is November the 5th. No caso dos dias da semana, se a criança ainda não sabe responder automaticamente, né, a pergunta What's the day of the week? It's Thursday. Por exemplo, eu faço yes or no questions, né? Eu pergunto yes or no questions para estimular a resposta. Então, né, por exemplo, Is it Monday? Is it Tuesday? Is it Wednesday? Is it Thursday? Is it Friday? Bom, enfim, eu vou perguntando e aí eles estão falando yes or no, enfim, até que eles, chegam na resposta correta, no caso aqui do slide, it's Thursday. Então, para finalizar essa primeira parte da aula, que seria, o warm-up, o aquecimento, eu pergunto, para cada um dos alunos, How are you? How are you today? E aí eu uso como prompts essas figurinhas aqui, que vocês podem ver no slide, que eu retirei do site do Super Simple Songs, assim como a música. Eu já uso essa música, na verdade, há muito tempo com os meus alunos, porque tem uma aceitação grande, eles gostam muito. E aí eu usei os flashcards, que eles disponibilizam lá no site gratuitamente para montar aqui esse slide, né? Então, assim, se você tem tempo, eu recomendo que você primeiro cante a música com as crianças. E aí é super legal porque é aquele momento que você pode pedir para todo mundo levantar, arrastar as cadeiras, para poder cantar e dançar a música mesmo. E se você tem um tempo, reduzido, você provavelmente vai ter que escolher ou cantar a música ou perguntar para cada um deles How are you? Né? E aí, se você optar por essa segunda opção, você pode fazer o seguinte: você pergunta para o aluno Hello, how are you today? Aí, sei lá, ele vai responder I'm great. E aí você, depois que ele der a resposta, você
pede para que ele pergunte para outra criança, para que ele escolha uma outra criança, para ele fazer a pergunta. How are you today? E assim por diante. Assim eles praticam tanto a resposta quanto a pergunta. Bom, então agora é o momento que nós vamos apresentar o vocabulário, tá? Então, eu faria da seguinte forma. Colocaria, né, a figura e perguntaria, What's this? E aí, provavelmente, algum aluno já vai saber, né, o nome do pet e vai falar cat. E nesse momento é que eu acho que é importante que nós, como professores, estimulemos o aluno não a falar a palavra isolada, mas sim dentro de uma frase, dentro de um contexto. Então, it's a cat. Oh, repeat after me. It's a cat. Everybody, now please repeat. It's a cat. E assim você reforça, né, a estrutura que você quer que eles absorvam, que eles fixem, tá? E aí eu faria a mesma coisa com cada um dos outros animais, né? Por exemplo, aqui, perguntaria, What's this? E esperaria a resposta, dog, e aí reforçaria de novo, né, a estrutura, não, dog, it's a dog, e assim por diante, né, até passar por todos os pets, nesse caso, cat, dog, mouse, fish e bird. E aí, assim, na verdade, eu não escolhi esses pets à toa, né? Eu os escolhi porque eles estão presentes na música, né? Que vai ser a parte principal da aula, que é a música I Have Pets, que também vocês encontram lá gratuitamente a música e atividades e flashcards no site Super Simple Songs. Então, aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô pre-teaching o vocabulário que eles vão precisar para a música, para entender a música, tá? Como eu tenho duas gatinhas em casa, eu vou usar uma delas para apresentar, né, a próxima estrutura, que também vai estar presente na música, que é I have. Então, eu mostraria aqui a minha gatinha e diria para eles, I have a cat. I have a cat. Do you have a cat? Or do you have a pet? E aí, eu imagino que esse seria aquele momento que as crianças que têm um pet sairiam correndo para pegá-lo para mostrar para os colegas, né? E aí, claro que você ia aproveitar essa oportunidade de ouro para pedir que eles usassem a estrutura. I have a dog, I have a bird, I have a fish, enfim. E as crianças que de repente não têm um pet em casa, elas poderiam usar, por exemplo, bichinhos de pelúcia. Por que não? Né? Então, aproveitar aí os bichinhos de pelúcia e, de repente, até para enriquecer o vocabulário, mesmo que não seja um pet. Eu acho que o importante é eles realmente participarem, né? Eu acho que é isso que a gente mais quer, né? A gente quer envolvê-los para que eles realmente participem e pratiquem bastante o speaking. Então, eu acho que ainda que, de repente, o ursinho de pelúcia que eles têm não seja um pet, seja um ursinho, por exemplo, eu acho que sem problemas, eu acho que você pode aproveitar mesmo este momento para o speaking, ainda que saia um pouco desse tema específico. Até porque a gente vai ver um pouquinho isso na música também, tá? Então, sem problemas, eu acho que o importante é realmente todos participarem. Bom, então agora chegou a hora da música, né? Então, vamos lá, vou mostrar um pedacinho para vocês. Do you have a pet? Yes, I have a dog. I have a pet. He is a dog.
Woof, 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 woof. Woof, woof. I have a cat. I have a pet. She is a cat. And she says meow, 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 meow. Meow, meow. I have a mouse. I have a pet. He is a mouse. And he says squeak, 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 squeak. Squeak, squeak. Woof, woof. Bom, então eu mostrei aí um pedacinho para vocês da música, não vou tocar ela inteira, mas eu acho que já deu para perceber qual é a pegada dela. E assim, é muito legal porque também trabalha um pouco de onomatopeia, né? E aí assim, até para eles verem a diferença, né? Né? No português a gente, né, fala au au, né? E no inglês é woof woof. Então assim, é bem legal para eles perceberem, né, essa diferença e fazer essa comparação entre as línguas, tá? E aí, quando a música terminar, você pode perguntar para eles What's a pet? E assim, aqui nessa hora, provavelmente você vai ter que usar a L1 ou a língua materna, né, para explicar para eles ou para ouvir deles, né, o que é um pet, né, e qual é a diferença de um pet, por exemplo, para um lion. Depois de escutar a música, vem o momento da brincadeira, né? Nesse caso, eu escolhi Simon Says. E por que eu escolhi esta brincadeira, que é uma brincadeira super clássica, né? Bom, primeiro porque crianças pequenas, elas precisam se movimentar. Elas têm muita dificuldade de ficar sentada na frente do computador, apenas ali absorvendo, né, a aula. Não, elas precisam participar de forma mais ativa. Então, aqui, de novo, a proposta é que a criança se levante, arraste, né, as cadeiras para ela poder ter espaço para se movimentar. Então, para quem não conhece o Simon Says, ele é um jogo muito simples que tem apenas uma regra. Se eu disser Simon Says, mime a cat, por exemplo, todos têm que imitar o cat. Porém, se eu não disser Simon Says, se eu simplesmente disser mime a cat, a criança que imitar, ela estará fora do game. Então, este é um jogo que exige um certo foco e atenção. Então, acho que isso também faz com que ele seja bastante interessante para crianças pequenas. E além disso, né, e eu acho que é o principal, é uma forma de você avaliar se eles realmente já conseguiram absorver o vocabulário. Aqui nós temos uma atividade, né, de shadow matching, que eu peguei lá do site do Super Simple Learning, e é uma atividade muito simples, mas dependendo do tempo que você tem disponível, eu sugiro que você peça antes para os alunos pintarem e recortarem, especialmente as crianças menores que têm dificuldade com a tesoura, às vezes eles precisam até do auxílio dos pais. Então, e nós sabemos, né, que nessa situação que a gente está agora, nem sempre os pais estão acompanhados das crianças no momento da aula. Então, quando você tem alguma atividade de recorte, por exemplo, se você estiver dando aula para crianças de 3 anos, até de 4 anos, então talvez seja melhor você pedir que isso seja feito antes do momento da aula, tá? Bom, então, imaginemos que as crianças já pintaram, que elas já recortaram e que agora elas só vão fazer a colagem mesmo. O que eu faria, né? Eu
perguntaria, por exemplo, escolheria uma das shadows, né? E perguntaria, what's this? E se ninguém, né, respondesse a bird or it's a bird, e aqui de novo, né, é aquele momento em que a gente tenta enfatizar a estrutura. It's a bird. Bom, enfim, se ninguém conseguisse assim de cara me responder o que era, se eles não conseguissem lembrar, né, automaticamente do nome do pet, eu faria yes or no questions, né, para estimular a resposta. Então, por exemplo, is it a dog? Is it a cat? Is it a bird? Enfim, até que eles dissessem, né, yes, it's a bird, e aí, né, let's paste the bird. Bom, e aí na hora de colar, né, bom, eu realmente prefiro que os alunos utilizem uma glue stick e não uma cola branca comum, porque a gente sabe que essas colas brancas geralmente elas levam a pequenos desastres nas atividades. Então, eu sempre gosto de pedir para os alunos utilizarem uma glue stick mesmo para fazer, que acho que dá para controlar melhor ali a quantidade de cola que eles aplicam. Então, depois de uma atividade de Total Physical Response, como é Simon Says, e depois de um settler, né, de uma atividade, né, ali de concentração, de shadow matching, é um bom momento para encerrar a aula, sugerir um game mais tranquilo, nesse caso, What's Missing. E aí, a única coisa que você tem que pedir é para que todos, né, fechem os olhos, close your eyes, don't pick. E aí, depois que você já se certificou de que está todo mundo com os olhos fechados, você, né, com um simples movimento aqui, um pet desaparece e você pode perguntar, what's missing? E aí, supondo que as crianças, né, que nenhuma criança consiga, né, se lembrar do nome do pet que está faltando, você pode perguntar yes or no questions, né, para estimular a resposta. Então, por exemplo, is it a dog? No. Is it a cat? No. Is it a fish? No. Is it a mouse? Yes. Enfim, você daí tem que sentir ali o clima da turma, né? E aí você pode prosseguir para o outro animal. Close your eyes again. What's missing? E assim por diante, né? Até que sobre apenas um. Por hoje é só. Eu vou deixar um link na descrição para a música, como também para a atividade, e vou deixar disponível também este PowerPoint que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de aula. Por favor, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal Ed for Future. Até mais!